O amor de Cristo se torna um modelo para o nosso próprio amor. É um amor que não é limitado, mas um amor que busca alcançar cada coração humano. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos do 7 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da palavra nos convida a refletir profundamente sobre a natureza do chamado à salvação, a missão e sobre o significado profundo da relação de Cristo com o Pai e com seus discípulos. A partir dos textos dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo João, que hoje lemos na liturgia, nós somos conduzidos a uma compreensão mais plena do que significa ser parte da missão de Deus no mundo, como discípulos de Cristo. No relato dos Atos dos Apóstolos, apresentado pela primeira leitura, nós encontramos um momento significativo na missão de São Paulo e Barnabé. Ao se depararem com a rejeição dos judeus, a mensagem da salvação em Cristo, os apóstolos dizem: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os pagãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 43. Esse gesto, por mais forte que possa parecer, não é um ato de vingança ou de separação definitiva. Pelo contrário, meus irmãos e minhas irmãs, é um lembrete de que a salvação de Deus não é limitada a um grupo, mas é um dom que é dado a todos, sem exceção. O gesto de Paulo, ao se voltar para os gentios, não implica sua exclusão, não implica na exclusão de quem quer que seja, mas na afirmação de que o amor de Deus se oferece livremente a todos, sem condições de merecimento. No texto, a palavra rejeitais é traduzida do grego apodokimazo, que significa rejeitar após uma consideração cuidadosa. Esse verbo é importante, porque não se trata de um simples erro ou falta de conhecimento, mas uma rejeição consciente e deliberada da mensagem da salvação. Essa escolha de São Paulo de se voltar aos gentios reflete o desejo de que todos possam ter acesso ao Evangelho e participar da vida de Cristo. Os padres da Igreja, em suas homilias, já nos alertava sobre a universalidade da salvação, afirmando que a salvação é dada por Deus sem qualquer exclusão, mas exige uma resposta livre e alegre de cada ser humano. Meus irmãos e minhas irmãs, a salvação não pode ser forçada, pois é fruto do amor livre e da vontade de cada um de responder à graça de Deus. No Evangelho de hoje, vemos o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para a sua partida, com palavras que soam como testamento espiritual. Ele lhes diz: crede-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim, crede ao menos por causa das obras. São João, capítulo 14, versículo 11. Aqui Jesus não expressa ciúmes ou inveja em relação com o Pai, mas a manifestação mais pura de um amor que é totalmente doado e que, ao ser partilhado, cresce em intimidade. Este é o ponto central do mistério cristão. O amor de Cristo não é possessivo ou egoísta, mas é um amor que se dá sem medida e que, ao ser compartilhado, se expande ainda mais. O amor de Cristo, portanto, se torna um modelo para o nosso próprio amor, um amor que não é limitado, mas que busca alcançar cada coração humano. As obras no qual Jesus apresenta aqui nesse Evangelho são as suas concretas ações, através das quais ele revela o Pai e nos convida a participar dessa mesma missão. As obras de Cristo são sinais tangíveis do amor de Deus, que se tornam fonte de vida para os outros, assim como a nossa vida deve se tornar uma manifestação concreta do amor divino. Meus irmãos e minhas irmãs, o êxodo pascal de Cristo, que é a sua morte e ressurreição,
não cria um vazio, mas abre as portas para a expansão da graça, como nos ensina São João. Cristo não apenas revela o Pai, mas também nos dá a capacidade de realizar obras maiores que as suas. É o que ele nos diz nesse Santo Evangelho, no capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ao desejo de Filipe em ver a face do Pai, Jesus nos diz: quem me viu, viu o Pai. Esta é uma das expressões mais profundas do mistério da unicidade entre o Pai e o Filho, que nos revela a profundidade da união entre a divindade e a humanidade em Cristo. Por isso, nós vemos que não há espaço para ciúmes ou rivalidades. Não há espaço ou ciúmes para rivalidades neste relacionamento. Cristo não compete com o Pai, mas é a revelação plena do Pai. É a revelação plena do Pai. Essa revelação presente no mundo. E essa revelação não se dá através de palavras abstratas, mas através da encarnação da vida e da morte de Jesus. A revelação de Deus em Cristo não é apenas uma revelação no seu ser, mas também uma revelação do amor que Deus tem por nós. Um amor tão profundo que se faz carne, se faz história, se faz cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos chama não apenas a sermos seus seguidores, mas a participarmos ativamente da sua missão. Não somos chamados a uma vida de passividade, mas uma vida de ação, uma vida que reflete o amor de Cristo e o oferece ao mundo, como Paulo e Barnabé. Nós somos chamados a ir além de nós mesmos, a levar a mensagem de salvação para todos os povos, sem distinção. Nossa alegria deve ser a alegria do Evangelho. Um Evangelho que não pode ser mantido para nós, mas que deve ser compartilhado com todos. Por isso, eu convido você, nessa liturgia da palavra de hoje, que possamos, como discípulos de Jesus Cristo, abrir nosso coração para essa graça e compartilhar a alegria da salvação com todos aqueles que nós encontramos. Que Deus nos conceda esta graça de viver a missão com alegria, de viver essa missão com humildade e com um coração aberto ao seu amor. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.